Olá pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e também mais um episódio do podcast Resenhas com Zeca Lemos. E hoje eu volto a trazer mais uma resenha literária para vocês. E o livro que a gente vai comentar um pouquinho hoje é a obra Casagrande e Seus Demônios, escrito pelo próprio Walter Casagrande Jr., em parceria com o jornalista Gilvan Ribeiro. O livro foi publicado no ano de 2013 pela editora Globo Livros. Rola a vinheta! Bom, gente, eu escolhi trazer essa obra aqui para conversar um pouquinho hoje aqui no canal, fazer essa resenha, porque nos últimos dias a gente tem passado por todo aquele período de clima de Copa do Mundo. A seleção brasileira foi eliminada pela Croácia nas quartas de final, e daí sempre surgem debates. E um comentarista em evidência, um comentarista muito relevante no cenário da sociedade brasileira, no que diz respeito ao esporte, é o Casagrande. E é um personagem realmente interessante, para além do esporte, para além do que diz respeito ao futebol. E aí eu acho importante a gente conhecer a história dele, a gente conhecer a trajetória do Casagrande e valorizar, de fato, ele como personagem não só do futebol, mas da sociedade como um todo. Nesse livro, o Casagrande, um ex-jogador que foi atacante, com passagens por Corinthians, onde ele foi ídolo, pelo Flamengo, pelo São Paulo, também por clubes da Europa, o Porto de Portugal, Ascoli, Torino da Itália também. Ele relata diversas situações na vida dele, centrada principalmente no problema da dependência química, que ele sofreu e até hoje luta. Ele que teve episódios de overdose, ele que enfrentou esse vício por muito tempo, principalmente cocaína e heroína, e venceu. E hoje ele é uma pessoa, ele é um comentarista que propaga a história dele para o público, como incentivo às pessoas não entrarem nesse mundo, como incentivo às pessoas de fato buscarem outras coisas, buscarem lutar contra isso, porque esse problema das drogas é sobretudo uma questão social. E é interessante porque ele traz pra gente que essa questão das drogas, do vício, pode assolar qualquer pessoa, pode chegar em qualquer um. Às vezes, por uma questão de senso comum, uma noção meio equivocada dos fatos, a gente pensa que esse problema só chega na periferia, só chega nas classes mais humildes, só chega em quem não tem instrução. Não é verdade. O próprio Casagrande é um exemplo disso. Casagrande, que quebrou vários paradigmas, que saiu da caixa ao ser um jogador, ao ser uma pessoa no meio do futebol que se manifestava politicamente, que tinha coragem de expor, de colocar suas opiniões, ainda que muitas vezes controversas pelo meio, que as pessoas não gostassem, não concordassem. Ele não tinha medo, como segue até hoje. Ele foi muito tempo comentarista da TV Globo, esportivo, e hoje ele é colunista do UOL e também da Folha de São Paulo. E ele é muito independente, ele tem muita liberdade para falar o que ele pensa. E daí você pode gostar ou não, você pode considerar de qualidade ou não, mas é uma pessoa que não faz seus comentários para paparicar ninguém, não faz seus comentários para inflar o ego de nenhum outro jogador, nenhum outro treinador. Ele é independente. E eu acho que é isso que falta muitas vezes no jornalismo, na vida como um todo. Pessoas que pensem por si, que tenham liberdade, que tenham coragem para falar o que pensam, independente do que vão dizer, independente de como vai reverberar aquela opinião. E o Casagrande é interessante porque às vezes a gente também tem outro estereótipo, que o jogador ele é um ser distante da sociedade. E realmente é, principalmente hoje em dia, creio eu. No que diz respeito à política, à sociedade, ele não reflete, ele não pensa a respeito. Ele quer só viver a vida dele, ganhar o dinheiro dele, ajudar a família dele e pronto. E o Casagrande não. Além de expor suas opiniões políticas, ele se manifestava e participava dos movimentos. Ele arrecadou fundos para a criação do PT, o Partido dos Trabalhadores.
Ele participou de várias passeatas, movimentos. Ele fez parte do movimento da democracia corintiana, que foi um marco muito grande ali no contexto do final da ditadura militar, ali pelo início dos anos 80. Chegou a ser preso, esteve fichado pelo DOPS. Enfim, um personagem muito interessante. Uma pessoa que viveu um pouco de tudo. E eu repito, você pode gostar ou não. Eu mesmo tenho várias opiniões contrárias às dele. Eu mesmo discordo de muitas colunas dele, de muitos comentários que eu já vi. Ele, na época que era comentarista da TV Globo, boa parte dos jogos que ele comentava, eu não concordava com boa parte das análises, das leituras dele. Mas eu acho um personagem fascinante e muito necessário. Porque a gente precisa de pessoas que pensem por si. A gente precisa de pessoas que de fato falem. A gente precisa disso para o debate, para a democracia. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não concorda, a gente precisa ouvir, a gente precisa ler, a gente precisa escutar. Porque é só por meio do contato com o diferente, só por meio desse processo em que você dialoga com o outro, em que você escuta o ponto de vista do outro, que você cresce. E que você forma sua opinião sobre tudo. Então o Casagrande, essa biografia dele, o livro Casagrande e Seus Demônios, ele traz muitos pontos que a gente não conhecia a respeito da história dele. Ele traz várias facetas que muitas vezes a gente nem imagina que um atleta pode ter a respeito dele como pai, a respeito dele como esposo. Muitos pontos, inclusive, que eu não fui simpático, que eu discordei de várias atitudes dele no livro. Episódios também de doping dele na Europa, que teve que submeter a isso, mesmo não concordando em algumas ocasiões. A relação dele com Sócrates também, outro personagem muito importante da democracia corintiana, do futebol brasileiro. A relação conturbada dele com o treinador Tele Santana, ali na Copa de 1986, também foi mostrada. Sempre de pontos de vista muito diversos. Sempre mostrando ele como um sujeito que falava. Sempre mostrando ele como um sujeito ativo, com opinião crítica, com um pensamento próprio. Eu acho que isso é muito importante. Eu já era simpático à figura dele, do ponto de vista de um defensor da democracia, do ponto de vista de um ex-jogador mais consciente da sociedade, independente da opinião dele, mesmo que eu não concorde com muitos seus pensamentos. Mas com essa biografia, eu considerei um personagem ainda mais incrível. Considerei uma pessoa ainda mais necessária para o debate público e para a formação da nossa opinião, seja no futebol, na política, na sociedade, como na vida como um todo no Brasil. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like. Chegou a ler o livro, deixa aí sua opinião também nos comentários. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Tamo junto. Forte abraço.